Você já teve a sensação de que está repetindo os mesmos padrões negativos na vida, como se estivesse preso em um roteiro que não escreveu? Aquela estranha sensação de que, por mais que tente mudar, você continua caindo nas mesmas armadilhas emocionais, nos mesmos relacionamentos tóxicos ou nos mesmos ciclos de autossabotagem. Se você respondeu sim, não está sozinho. E, mais importante, não é sua culpa. Segundo Carl Jung, um dos maiores psiquiatras da história, todos nós estamos sendo secretamente controlados por forças psíquicas poderosas e invisíveis. Os arquétipos são personagens universais que habitam o inconsciente coletivo da humanidade e que, sem percebermos, assumem o controle de nossas vidas. Jung chamava isso de possessão arquetípica, quando um arquétipo domina nossa consciência a ponto de vivermos como marionetes de um script inconsciente. O sofrimento que você sente quando cai nos mesmos padrões autodestrutivos não é porque você é fraco ou incapaz. É porque um arquétipo assumiu o controle da sua vida. A boa notícia: hoje você vai descobrir exatamente qual arquétipo está dominando sua existência e, o mais importante, como se libertar dele para finalmente viver com autenticidade e propósito. Este é o momento de recuperar o controle da sua vida psíquica e espiritual. O momento de despertar. Pense por um instante. Quantas vezes você já se pegou agindo de uma forma que depois pensou, esse não sou eu? Ou então sentiu, como se algo dentro de você tomasse decisões contra sua própria vontade consciente. Todos nós já passamos por isso. É a experiência universal de ser dominado por um arquétipo. Talvez você seja aquela pessoa que sempre se sacrifica pelos outros até o ponto do esgotamento total, incapaz de dizer não, mesmo quando está à beira do colapso. Este é o arquétipo do mártir controlando sua vida. Ou talvez você seja quem sempre precisa salvar, consertar e resolver os problemas dos outros, negligenciando suas próprias necessidades. O arquétipo do Salvador tomou as rédeas. Ou você pode ser aquele que nunca se sente suficiente, merecedor ou pertencente, carregando um vazio existencial que nenhuma conquista parece preencher. O arquétipo do órfão está no comando. A verdade dolorosa é que muitos de nós passamos a vida inteira sob o domínio desses arquétipos, sem jamais perceber. Construímos carreiras, relacionamentos e identidades inteiras, baseadas não em quem realmente somos, mas no arquétipo que nos domina. E então nos perguntamos por que, apesar de todo o sucesso externo, ainda sentimos um vazio inexplicável dentro de nós. O sofrimento que você sente não é porque há algo fundamentalmente errado com você. É porque um arquétipo assumiu o controle, e você ainda não aprendeu a reconhecê-lo e integrá-lo conscientemente. Esse reconhecimento é o primeiro e mais poderoso passo para a verdadeira liberdade psicológica e espiritual. Jung passou décadas de sua vida estudando esses padrões universais da psique humana. Ele descobriu que os arquétipos são como personalidades completas dentro do nosso inconsciente, com suas próprias motivações, desejos e medos. Quando um arquétipo toma conta, ele literalmente passa a dirigir nossa vida, nos fazendo repetir os mesmos comportamentos destrutivos enquanto esperamos resultados diferentes. Mas o que são exatamente esses arquétipos que têm tanto poder sobre nós? Os arquétipos são padrões ou modelos primordiais que existem no que Jung chamou de inconsciente coletivo, uma camada profunda da psique que é compartilhada por toda a humanidade. Não são criações individuais, mas herança universal da experiência humana acumulada ao longo de milhares de anos. Pense nos arquétipos como programas psíquicos antigos, desenvolvidos para ajudar a humanidade a sobreviver e prosperar. O arquétipo da mãe, por exemplo, contém todos os aspectos do maternal, cuidado, nutrição, proteção, mas também possessividade e devoração. O arquétipo do guerreiro traz coragem e determinação, mas também pode trazer agressividade descontrolada. Originalmente, esses arquétipos serviram como guias importantes para a sobrevivência humana. O problema não está nos arquétipos. Em si, eles são partes necessárias e valiosas da psique humana.
O problema surge quando um deles assume o controle total, quando somos possuídos por um arquétipo e perdemos nossa capacidade de escolha consciente. Os arquétipos operam através de símbolos, emoções intensas e padrões de comportamento. Eles se manifestam em nossos sonhos, fantasias, medos irracionais e comportamentos compulsivos. O mais perigoso é que, quando estamos sob o domínio de um arquétipo, acreditamos que estamos agindo por livre escolha, quando, na verdade, estamos apenas seguindo um script inconsciente milenar. Essa é a armadilha mais sutil da mente humana. Acreditamos que somos livres quando, na verdade, estamos sendo controlados pelas forças mais antigas da psique. E é por isso que continuamos repetindo os mesmos erros, caindo nos mesmos padrões e sentindo o mesmo sofrimento. Não importa quantos livros de autoajuda você leia ou quantas terapias tente, enquanto não reconhecer e integrar conscientemente o arquétipo que está dominando sua vida, você continuará preso nesse ciclo. Na sociedade atual, alguns arquétipos se tornaram particularmente dominantes e problemáticos. Jung acreditava que isso acontece porque nossa cultura moderna nos desconectou profundamente do mundo simbólico e espiritual, deixando-nos vulneráveis à possessão arquetípica. Sem um relacionamento consciente com esses padrões primordiais, acabamos sendo controlados por eles. Vamos explorar os 5 arquétipos que mais frequentemente dominam as pessoas na sociedade atual, segundo a perspectiva junguiana. Ao ler sobre cada um deles, observe honestamente se você se identifica com os padrões descritos. O primeiro e talvez mais comum é o arquétipo da vítima. Quando este arquétipo assume o controle, você constantemente se sente impotente diante das circunstâncias da vida. Há sempre algo ou alguém para culpar por suas dificuldades. Você pode até desenvolver uma identidade baseada no sofrimento, obtendo atenção e compaixão através de suas dores. Jung observou que a vítima tem um poder sedutor. Ela nos liberta da responsabilidade de mudar, nos permite permanecer passivos e frequentemente atrai pessoas que querem nos salvar. Mas a vítima também cobra um preço devastador. Ela drena sua energia vital, sabota seu potencial e transforma sua vida em uma série interminável de desapontamentos. Pessoas dominadas por este arquétipo frequentemente dizem frases como: "Por que isso sempre acontece comigo? Não importa o que eu faça, nada dá certo." Ou "Eu sempre acabo sendo magoado." O próximo arquétipo dominante é o salvador, ou herói. Este é aquela parte que sente uma compulsão incontrolável para ajudar, consertar e salvar os outros. Quando este arquétipo assume o controle, você se sente responsável pela felicidade e bem-estar de todos ao seu redor. Seu valor pessoal está completamente vinculado à sua capacidade de resolver problemas alheios. À primeira vista, parecer ser um padrão nobre e altruísta, mas Jung alertou que o Salvador não atua por puro altruísmo. Muitas vezes, este arquétipo esconde uma necessidade profunda de sentir-se importante, necessário ou superior. Pessoas dominadas pelo Salvador frequentemente se esgotam física e emocionalmente, negligenciam suas próprias necessidades e atraem relacionamentos desequilibrados com pessoas que precisam ser salvas. O terceiro arquétipo poderoso é a sombra, talvez o mais complexo e assustador de todos. A sombra contém todas as partes de nós que julgamos inaceitáveis, imorais ou vergonhosas. São nossos impulsos agressivos, nossos desejos egoístas, nossas inseguranças profundas, tudo que aprendemos a reprimir e negar. Quando a sombra domina sua vida, você não a reconhece em si mesmo. Em vez disso, você a projeta obsessivamente nos outros. Você se torna aquele que constantemente julga, critica e encontra defeitos nas pessoas. Você sente raiva desproporcional dos defeitos alheios porque, inconscientemente, está reagindo às suas próprias características reprimidas que não consegue aceitar. Jung foi categórico. Quanto mais negamos nossa sombra, mais ela controla nossas vidas. A projeção da sombra está na raiz dos conflitos interpessoais, do preconceito e até mesmo de guerras e atrocidades históricas. Quando não reconhecemos nossos próprios demônios interiores,
Os vemos em todos os lugares ao nosso redor. Quarto arquétipo dominante é a persona. A máscara social que usamos para interagir com o mundo. A persona representa quem pensamos que devemos ser, para sermos aceitos pela sociedade. É nossa imagem pública, nosso perfil profissional, nossa identidade aparente. O problema surge quando nos identificamos completamente com nossa persona e esquecemos que é apenas uma máscara. Quando este arquétipo domina, você vive exclusivamente para atender às expectativas externas. Seu valor pessoal depende inteiramente do reconhecimento social. Você pode ter sucesso profissional significativo, mas sentir um vazio crônico porque perdeu conexão com seu verdadeiro self. Jung observou que muitas crises da meia-idade ocorrem quando a persona que construímos ao longo de décadas subitamente desmorona, forçando-nos a confrontar a pergunta aterrorizante: quem sou eu realmente além das minhas conquistas e papéis sociais? Finalmente, temos o arquétipo do órfão. Quando este arquétipo assume o controle, você carrega um sentimento profundo e persistente de abandono e não pertencimento. Não importa onde esteja ou quem esteja com você, há sempre uma sensação de solidão existencial, como se algo crucial estivesse faltando. O órfão nos faz buscar desesperadamente conexão e aceitação, muitas vezes nos levando a relacionamentos dependentes ou a nos submeter a situações humilhantes apenas para não ficarmos sozinhos. Este arquétipo frequentemente se manifesta como um vazio interior que tentamos preencher com comida, álcool, trabalho excessivo ou relacionamentos compulsivos. Agora que conhecemos os arquétipos dominantes, como identificar qual deles está controlando sua vida? Jung desenvolveu vários métodos para reconhecer esses padrões, e vou compartilhar os 5 passos mais poderosos desse processo de descoberta. O primeiro passo é reconhecer padrões repetitivos em seus relacionamentos e situações de vida. Jung observou que os arquétipos tendem a criar as mesmas dinâmicas repetidamente. Pergunte a si mesmo: que tipo de pessoas eu constantemente atraio para minha vida? Quais situações parecem se repetir? Como se eu estivesse preso em um loop? Quais papéis você frequentemente assume nas relações? O salvador, a vítima, o crítico? Por exemplo, se você constantemente se encontra em relacionamentos onde precisa consertar a outra pessoa, isso pode indicar que o arquétipo do salvador está no controle. Se você repetidamente se sente traído ou abandonado, o arquétipo da vítima ou do órfão pode estar dominando sua psique. O segundo passo é identificar suas emoções recorrentes e desproporcionais. Jung acreditava que reações emocionais, intensas e aparentemente injustificadas, são sinais claros de ativação arquetípica. Quando você reage com raiva extrema a uma crítica leve, quando sente ansiedade paralisante diante de pequenas mudanças, ou quando é tomado por um medo irracional em situações seguras, tudo isso indica que um arquétipo assumiu o controle. Essas emoções parecem vir de lugar nenhum, precisamente porque vêm do inconsciente. Anote quais emoções parecem dominar sua vida e em quais situações elas surgem com mais força. A raiva constante pode indicar dominação pela sombra. O medo crônico pode apontar para a vítima. A ansiedade de desempenho pode revelar o controle. Da persona. O terceiro passo, particularmente valorizado por Jung, é analisar seus sonhos recorrentes. Os sonhos são a linguagem direta do inconsciente, a forma como os arquétipos se comunicam conosco. Preste atenção aos temas, personagens e emoções que aparecem repetidamente em seus sonhos. Se você frequentemente sonha que está sendo perseguido, que não consegue falar, ou que está perdido em lugares desconhecidos, esses são indicadores valiosos do arquétipo que está tentando se comunicar com você. Jung recomendava manter um diário de sonhos, anotando-os imediatamente ao acordar, antes que a mente consciente comece a distorcê-los ou esquecê-los. O quarto passo para identificar o arquétipo que domina sua vida é observar suas reações automáticas em momentos de estresse intenso. Jung notou que, sob pressão, a máscara da consciência cai e os arquétipos dominantes emergem com toda a força. Em situações de crise, você tende a se tornar instantaneamente uma vítima, culpando os outros,
Ou assume o papel de salvador, tentando controlar e resolver tudo? Ou talvez você se esconda atrás de uma persona rígida, tornando-se excessivamente formal e distante? Essas reações automáticas são como impressões digitais psíquicas do arquétipo que realmente controla os bastidores da sua vida. Preste atenção especial ao seu comportamento durante conflitos, sob pressão no trabalho, ou em momentos de desafio emocional. É quando o piloto automático arquetípico assume o controle. O quinto e último passo nesse processo de autodescoberta envolve um questionamento profundo e honesto. Jung acreditava que certas perguntas têm o poder de iluminar os cantos obscuros da psique onde os arquétipos se escondem. Pergunte a si mesmo: qual é meu maior medo na vida? O que me faz sentir mais vulnerável? Que papel eu desempenho consistentemente em grupos sociais? Qual história pessoal eu conto repetidamente sobre mim mesmo? As respostas a essas perguntas frequentemente revelam o arquétipo dominante. Se seu maior medo é ser abandonado, o órfão pode estar no controle. Se você teme ser inadequado ou um fracasso, a persona provavelmente domina. Se sua história pessoal sempre gira em torno de dificuldades e obstáculos, a vítima está no comando. Agora que você começou a identificar qual arquétipo está dominando sua vida, chegou o momento de aprender como se libertar dessa influência inconsciente. Jung desenvolveu um processo profundo de libertação e integração arquetípica que ainda hoje é considerado revolucionário. Vou guiá-lo através das 5 etapas desse processo transformador. A primeira etapa é a consciência, tornar o inconsciente consciente. Este é o passo mais crítico de todos. Jung afirmava categoricamente: até tornarmos o inconsciente consciente, ele dirigirá nossa vida e nós o chamaremos de destino. Para trazer o arquétipo à consciência, você precisa reconhecê-lo e nomeá-lo. Comece observando seus pensamentos, comportamentos e emoções sem julgamento, como um cientista curioso estudando um fenômeno fascinante. Quando você se pegar repetindo um padrão problemático, pare e pergunte: qual arquétipo está agindo agora? Apenas esse ato de reconhecimento já começa a diminuir o poder do arquétipo sobre você. Uma técnica poderosa nesta fase é o distanciamento. Aprender a separar sua consciência do arquétipo dominante. Em vez de dizer, eu sou uma vítima, ou eu sou um salvador, comece a dizer, uma parte de mim está agindo como uma vítima agora, ou o arquétipo do salvador está ativo em mim neste momento. Esta simples mudança de linguagem cria um espaço psicológico crucial entre você e o arquétipo. Jung também recomendava fortemente a escrita reflexiva. Mantenha um diário onde você registra quando e como o arquétipo dominante se manifesta em sua vida. Com o tempo, você começará a identificar os gatilhos específicos que ativam o arquétipo e os padrões exatos de pensamento e comportamento que ele produz. A segunda etapa do processo junguiano é o confronto. Dialogar diretamente com o arquétipo. Uma vez que você reconheça o arquétipo que o domina, precisa confrontá-lo conscientemente. Jung desenvolveu uma técnica chamada imaginação ativa para facilitar esse confronto. Encontre um lugar tranquilo onde não será interrompido. Feche os olhos e imagine o arquétipo dominante como uma figura ou personagem à sua frente. Que aparência ele tem? Como se veste? Qual é sua expressão facial? Quando a imagem estiver clara, inicie um diálogo interno com este arquétipo. Pergunte a ele: por que você está na minha vida? O que você quer me ensinar? Como posso trabalhar com você, em vez de ser controlado por você? Permita que o arquétipo responda através da sua imaginação. Este diálogo não é uma fantasia inútil. Jung descobriu que é uma forma direta de comunicação com o inconsciente. Um exemplo prático: uma pessoa dominada pelo arquétipo da vítima poderia visualizá-lo como uma figura frágil e queixosa. Ao dialogar com essa figura, ela poderia descobrir que a vítima entrou em sua vida durante uma infância marcada por negligência, como uma estratégia de sobrevivência para obter atenção e cuidado. Esse entendimento compassivo é crucial para a próxima etapa. A terceira etapa é a integração. Absorver as lições do arquétipo sem ser controlado por ele.
Jung enfatizava que o objetivo não é eliminar ou reprimir o arquétipo. Isso é impossível e apenas fortaleceria seu poder inconsciente. Em vez disso, devemos integrar o arquétipo, reconhecendo sua sabedoria e propósito originais. Cada arquétipo, mesmo o mais problemático, contém uma energia vital importante e lições valiosas. A vítima nos ensina sobre vulnerabilidade e compaixão. O Salvador nos conecta com nossa capacidade de cuidar e ajudar. A sombra contém nossa criatividade bruta e autenticidade. A persona nos ajuda a navegar no mundo social. O órfão nos conecta com nossa humanidade compartilhada e necessidade de pertencimento. A integração acontece quando você consegue acessar conscientemente a energia e sabedoria do arquétipo sem ser inconscientemente controlado por ele. Por exemplo, uma pessoa que integrou o arquétipo do Salvador ainda ajuda os outros, mas agora o faz por escolha consciente, com limites saudáveis e sem vincular seu valor pessoal a essa ajuda. Uma técnica poderosa para esta etapa é perguntar: qual dom este arquétipo está tentando me trazer? E como posso expressar a energia deste arquétipo de forma saudável e consciente? Registre suas respostas e desenvolva práticas específicas para incorporar esses dons em sua vida diária. A quarta etapa do processo junguiano é a transformação, a transmutação alquímica do arquétipo. Jung era fascinado pela alquimia medieval, vendo-a como uma metáfora perfeita para o processo de transformação psíquica. Assim como os alquimistas buscavam transformar metais básicos em ouro, nós podemos transformar a energia bruta e problemática de um arquétipo em sua forma mais elevada e construtiva. Para iniciar essa transmutação, identifique a polaridade do arquétipo que domina sua vida. Cada arquétipo existe em um espectro, que vai de sua expressão mais negativa e inconsciente até sua manifestação mais positiva e consciente. A vítima pode se transformar em sobrevivente. O salvador compulsivo pode se tornar o guia sábio. A sombra projetada pode se transformar em criatividade autêntica. A persona rígida pode evoluir para a maestria social consciente. O órfão desamparado pode se tornar o buscador espiritual. Esta transformação não acontece da noite para o dia. É um processo gradual que exige paciência e comprometimento. Jung observou que a transformação geralmente ocorre através de rituais conscientes e atos simbólicos que falam diretamente ao inconsciente. Por exemplo, uma pessoa dominada pelo arquétipo da vítima poderia criar um ritual pessoal de liberação do papel de vítima, escrevendo todas as situações em que se sentiu vitimizada, agradecendo a esse aspecto por tê-la protegido no passado e, simbolicamente, queimando o papel para representar a transformação da vítima em sobrevivente. Outro método poderoso é a encenação consciente. Experimentar deliberadamente comportamentos associados à forma elevada do arquétipo, mesmo que inicialmente pareçam desconfortáveis ou artificiais. Uma pessoa dominada pelo órfão poderia praticar pequenos atos diários de pertencimento e conexão, gradualmente transformando o órfão desamparado no buscador conectado. Jung também recomendava fortemente o trabalho com símbolos durante esta fase. Procure imagens, objetos ou símbolos que representem a forma elevada do arquétipo e os mantenha visíveis em seu ambiente diário. Esses símbolos falam diretamente ao inconsciente e facilitam a transformação arquetípica. A quinta e última etapa do processo junguiano é a individuação, avançar no caminho da autorrealização completa. Jung considerava a individuação o objetivo último do desenvolvimento humano, um estado em que a pessoa integrou conscientemente todos os arquétipos principais e alcançou uma totalidade psíquica única. Na individuação, você não é mais dominado por nenhum arquétipo específico. Em vez disso, você pode acessar conscientemente a energia e sabedoria de qualquer arquétipo conforme necessário, sem perder sua centralidade. Você reconhece todos os arquétipos como aspectos de sua psique total, mas permanece firmemente ancorado em seu self mais profundo.
Jung descreveu o self como o arquétipo central da ordem, organização e unificação, o núcleo genuíno, de quem você realmente é, além de todos os papéis e máscaras arquetípicas. Na individuação, o ego, sua identidade consciente, se alinha com o self, criando uma personalidade integrada e autêntica. Para avançar no caminho da individuação, Jung recomendava algumas práticas específicas. Primeiro, o trabalho contínuo com sonhos. Prestar atenção especial a sonhos envolvendo símbolos de totalidade como círculos, mandalas ou figuras quaternárias que frequentemente indicam o processo de individuação em andamento. Segundo, a busca de um equilíbrio dinâmico entre todos os aspectos da personalidade: pensamento e sentimento, intuição e sensação, introversão e extroversão. A individuação não elimina as polaridades, mas as integra em uma totalidade funcional. Terceiro, o desenvolvimento de uma relação consciente com o self através de práticas contemplativas como meditação, arte criativa ou trabalho com símbolos. Jung notou que nas tradições espirituais de todo o mundo, o self é frequentemente representado como uma figura divina ou transcendente, Cristo, Buda, Atman, indicando seu papel central no desenvolvimento humano pleno. Vamos ver como esse processo de 5 etapas funciona na prática, através de exemplos reais de pessoas que se libertaram de arquétipos dominantes. Maria estava completamente dominada pelo arquétipo da vítima. Desde a infância, quando sofreu abusos emocionais, ela desenvolveu um padrão de atrair relacionamentos abusivos e situações onde era desvalorizada. Sua identidade estava construída em torno do sofrimento. Ela só se sentia vista e validada quando compartilhava suas dores. Através do trabalho junguiano, Maria primeiro reconheceu o padrão, consciência. Ela começou a notar quando entrava no modo vítima e passou a nomear esse processo. Estou sendo dominada pelo arquétipo da vítima agora. Em seguida, ela confrontou esse arquétipo através da imaginação ativa, visualizando-o como uma criança ferida e assustada. Confronto. Durante o diálogo interno, Maria descobriu que a vítima estava tentando protegê-la da rejeição. Se ela já esperasse ser maltratada, a dor seria menor. Com essa compreensão, Maria pôde integrar as lições do arquétipo integração. Ela reconheceu que a vítima desenvolveu sua sensibilidade à injustiça e capacidade de empatia com o sofrimento alheio. Gradualmente, ela transformou a energia da vítima no arquétipo do sobrevivente, transformação, criando um ritual pessoal onde simbolicamente aposentava sua identidade de vítima e assumia sua força interior. Hoje, Maria caminha em direção à individuação. Ela ainda reconhece a vítima como uma parte de sua psique, mas não é mais dominada por ela. Em situações difíceis, ela pode acessar a sensibilidade da vítima sem cair na impotência ou a força do sobrevivente. Sem se tornar insensível, ela está desenvolvendo uma personalidade integrada, centrada em seu self autêntico. Carlos, por sua vez, era dominado pelo arquétipo do Salvador. Como médico, ele dedicava cada minuto de seu tempo a cuidar dos outros, negligenciando suas próprias necessidades, seu casamento e sua saúde. Seu valor pessoal estava completamente vinculado à sua capacidade de ajudar e salvar, e ele se sentia ansioso e vazio quando não estava cuidando de alguém. O colapso físico e emocional forçou Carlos a buscar ajuda. Ele passou pela etapa da consciência quando finalmente reconheceu seu padrão compulsivo de salvamento, percebendo que não era puro altruísmo, mas uma necessidade de se sentir indispensável. No confronto, ele dialogou com o Salvador interior, descobrindo que esse arquétipo surgiu quando, ainda criança, teve que cuidar de sua mãe depressiva, assumindo responsabilidades além de sua idade. Na etapa de integração, Carlos reconheceu os dons valiosos do Salvador: compaixão, capacidade de cuidar, habilidades de cura, enquanto começava a estabelecer limites saudáveis. A transformação ocorreu quando ele gradualmente
converteu o salvador compulsivo no guia sábio, aprendendo a ajudar os outros de forma equilibrada, sem sacrifício pessoal e sem vincular seu valor à capacidade de salvar. Em seu caminho para a individuação, Carlos agora consegue acessar diferentes arquétipos conforme necessário. Em situações profissionais, ele manifesta a sabedoria do guia. Em relacionamentos pessoais, permite-se ser vulnerável e receber ajuda. Em momentos criativos, acessa a espontaneidade da criança interior. Sua personalidade tornou-se mais flexível, integrada e autêntica. Ana era dominada pelo arquétipo da persona, a máscara social perfeita. Como executiva de uma grande empresa, ela havia construído uma imagem impecável de competência, racionalidade e sucesso. Internamente, porém, sentia-se vazia e desconectada, sem saber quem realmente era além de suas conquistas profissionais e papéis sociais. Através do trabalho junguiano, Ana alcançou a consciência quando percebeu como havia se identificado completamente com sua persona profissional, perdendo contato com outras dimensões de sua personalidade. No confronto, ela visualizou a persona como uma executiva rigidamente vestida e perfeccionista, descobrindo que essa máscara havia se desenvolvido para protegê-la de sentimentos de inadequação e da rejeição que temia se mostrasse vulnerabilidade. Na etapa de integração, Ana reconheceu o valor adaptativo da persona, a capacidade de navegar socialmente e cumprir responsabilidades, enquanto começava a explorar aspectos negligenciados de sua personalidade. Para a transformação, ela gradualmente converteu a persona rígida em maestria social consciente, aprendendo a usar diferentes máscaras apropriadas para diferentes contextos, sem perder contato com seu núcleo autêntico. Em seu caminho para a individuação, Ana desenvolveu uma relação mais fluida com todos os seus arquétipos. Ela agora consegue ser a executiva competente quando necessário, mas também acessa sua sensibilidade, criatividade e vulnerabilidade em contextos apropriados. Seus relacionamentos tornaram-se mais profundos e autênticos, e ela encontrou propósito, além do sucesso profissional. Esses exemplos mostram como o processo junguiano funciona na prática, não eliminando os arquétipos, mas transformando nossa relação com eles. É importante compreender que esse trabalho não é rápido nem fácil. Jung frequentemente falava da opus magnum, a grande obra alquímica que exige dedicação persistente. Você pode estar se perguntando: por que é tão difícil se libertar dos arquétipos dominantes? Jung explicava que os arquétipos resistem à mudança precisamente porque, em algum momento do passado, eles nos serviram. O arquétipo da vítima pode ter nos ajudado a sobreviver a uma infância difícil, obtendo a atenção que precisávamos. O Salvador pode ter garantido nosso lugar na família, cuidando dos outros. A persona rígida pode ter nos protegido da rejeição social. Os arquétipos são, em certo sentido, estratégias de sobrevivência que se tornaram obsoletas, mas continuam operando automaticamente. Como Jung dizia, até você tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. E esse é precisamente o propósito deste trabalho arquetípico, transformar destino em escolha consciente. Quando você reconhece e integra o arquétipo que domina sua vida, você recupera sua liberdade psicológica e espiritual. Você deixa de ser um personagem em um script inconsciente e torna-se o autor da sua própria vida. O que acontece quando finalmente nos libertamos da dominação arquetípica? As mudanças são profundas e tocam todas as dimensões da existência. Vamos examinar os benefícios concretos desse trabalho de integração. Primeiramente, seus relacionamentos se transformam completamente. Quando não estamos mais presos em papéis arquetípicos, conseguimos ver os outros como realmente são, não como projeções de nossos próprios conteúdos inconscientes. Um relacionamento entre duas pessoas individuadas, que não estão buscando no outro a solução para suas feridas arquetípicas, tem uma qualidade inteiramente diferente, mais autêntico, equilibrado e nutritivo. Sua vida profissional também se transforma.
Muitas pessoas escolhem carreiras e percursos profissionais baseados não em seus talentos e paixões genuínos, mas no arquétipo que as domina. O Salvador torna-se terapeuta para continuar seu padrão de resgate. A persona torna-se executivo para obter validação externa. O órfão busca segurança acima de tudo, mesmo à custa da realização. Quando você se liberta dessas influências inconscientes, você pode escolher um caminho profissional alinhado com seu self verdadeiro, com seu propósito autêntico. Sua saúde física e mental também melhora dramaticamente. Jung observou que muitos sintomas físicos e psicológicos são manifestações de arquétipos reprimidos ou dominantes. Ansiedade, depressão, compulsões e até mesmo certas doenças físicas podem ser expressões somáticas de conflitos arquetípicos inconscientes. Ao integrar conscientemente esses arquétipos, muitos desses sintomas naturalmente se dissolvem. Talvez o benefício mais profundo seja espiritual. Jung acreditava que a integração arquetípica nos abre para uma dimensão transpessoal da existência. Quando não estamos completamente identificados com nosso ego ou com arquétipos específicos, podemos experienciar uma conexão mais direta com o que Jung chamava de Self, o centro organizador da psique total que transcende e inclui todos, os arquétipos. Este é o objetivo último da individuação, não a perfeição, mas a totalidade. Como Jung escreveu, não é tornar-se perfeito, mas completo. Essa completude traz uma sensação de propósito, significado e paz interior que transcende as circunstâncias externas da vida. A jornada de libertação arquetípica pode ser ilustrada pela história de Paulo, um empresário de sucesso que, aos 45 anos, entrou em uma profunda crise existencial. Apesar de todas as conquistas externas, carreira próspera, família amorosa, reconhecimento social, ele sentia um vazio inexplicável e uma sensação persistente de que estava vivendo uma vida que não era verdadeiramente sua. Através do trabalho junguiano, Paulo descobriu que estava completamente dominado pelo arquétipo do órfão. Abandonado emocionalmente na infância por pais sempre ausentes, ele construiu toda sua vida tentando preencher esse vazio de pertencimento. Seu sucesso material era uma tentativa desesperada de provar seu valor e garantir que nunca mais seria abandonado. Ao reconhecer, confrontar e integrar o órfão interior, Paulo experimentou uma transformação profunda. Ele percebeu que estava repetindo inconscientemente o padrão de abandono com seus próprios filhos, dedicando-se excessivamente ao trabalho, como seus pais haviam feito. Gradualmente, ele transformou a energia do órfão desamparado no buscador espiritual, encontrando um senso de pertencimento mais profundo que transcendia suas relações pessoais. Hoje, Paulo vive uma vida radicalmente diferente, não nas circunstâncias externas, que permanecem similares, mas na qualidade da experiência interna. Ele descreve a sensação como finalmente habitar minha própria vida, pela primeira vez. Seus relacionamentos tornaram-se mais autênticos, seu trabalho ganhou novo propósito, e ele desenvolveu uma conexão espiritual que preenche o vazio que tentou desesperadamente satisfazer com sucesso material. Esta é a promessa do trabalho junguiano com arquétipos. Não apenas a libertação do sofrimento, mas o despertar para uma vida mais plena, consciente e significativa. Como Jung disse, o privilégio de uma vida é se tornar quem você verdadeiramente é. Este é o verdadeiro significado de liberdade psicológica e espiritual. Não a ausência de arquétipos, mas a capacidade de relacionar-se conscientemente com eles, integrando sua sabedoria sem ser dominado por suas manifestações sombrias. Convite que deixo a você hoje é claro. Pare por um momento e pergunte a si mesmo com absoluta honestidade: qual arquétipo está dominando minha vida neste momento? Apenas essa pergunta, feita com intenção sincera, já começa o processo. Deliberação. Comprometa-se com o processo de integração por pelo menos 21 dias. Observe seus padrões. Dialogue com seus arquétipos. Experimente novas formas de ser. Anote suas descobertas. Permita-se ser transformado.
E, finalmente, embarque na jornada junguiana de individuação completa. O caminho para tornar-se quem você verdadeiramente é. Como Jung escreveu, o ato mais corajoso ainda é pensar por si mesmo. Hoje, você deu o primeiro passo nessa jornada de coragem, o caminho para sua liberdade autêntica. Sua visão só se tornará clara quando você puder olhar para dentro do seu coração. Quem olha para fora sonha. Quem olha para dentro desperta. Carl Jung.